Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 16 a 18. A palavra de Deus diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Pode tomar lugar, pode assentar-se. Meus amados, por favor, prestem atenção. Nenhum movimento agora, a não ser o movimento do Espírito Santo, movimento espiritual. A palavra de Deus nos mostra que no decorrer da história da terra, no decorrer da humanidade, sempre existiram momentos de grande dificuldade sobre a terra ou sobre um lugar específico. A palavra de Deus começa a nos falar a respeito destes momentos de desordem, destes momentos de caos, destes momentos em que as coisas parecem estarem completamente erradas. E a palavra de Deus começa, a Bíblia começa no primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia. A Bíblia já começa falando sobre estes momentos de desordem, estes momentos de caos, estes momentos em que a estrutura das coisas criadas por Deus parece que estão abaladas. E a Bíblia começa sendo escrita dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida a Bíblia fala a respeito de um caos. E a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. Este verbo era, ele está no original como sendo veio ser. A terra veio ser e ficou, e portanto era sem forma e vazia. Então, desde o início da Bíblia, Deus já começa a falar de momentos de caos, de momentos de desordem, de momentos de angústia, de momentos de problemas. A palavra de Deus mais adiante nos fala a respeito de uma outra desordem. Diz-nos a Bíblia Sagrada que nos tempos de Noé, diz a Bíblia que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus mais uma vez olha para a terra e vê uma humanidade totalmente destruída pelo pecado, uma humanidade destruída pela criminalidade, uma humanidade acossada e destruída pelo pecado, pela intriga, pela desordem, pela sensualidade, pela pecaminosidade, pela destruição da família. A Bíblia diz que naquele tempo a família estava destruída, e diz a Bíblia que casavam-se e davam-se em casamento. A sociedade estava em desordem. Mais adiante, a Bíblia Sagrada fala que nos tempos pré-exílio, mais ou menos 700 anos ou pouco menos antes de Jesus vir à terra, ali Deus olha para o seu povo e vê o seu povo totalmente em desordem, a ponto de a Bíblia chamar o seu próprio povo, Deus chamar o seu próprio povo de casa rebelde.
Mostra-nos a palavra de Deus que agora, nos últimos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, também seriam dias de caos. O momento em que nós estamos vivendo, senhoras e senhores, é um momento que para Deus não é estranho. Deus não se surpreende com aquilo que Deus está vendo em nossos dias. Estamos vivendo dias em que a família está destruída, em que os princípios morais são pisoteados, em que aquilo que é certo perante Deus é dito errado perante os homens. Estamos vivendo dias em que o homem está esmagando o próprio homem. Estamos vivendo dias em que a humanidade está se autodestruindo, numa situação insana, numa situação incompreensível. Se você abrir os jornais, você verá isto, com cidadãos, com patriotas se matando uns aos outros. A cada dia, senhoras e senhores, escute o que eu digo, centenas de pessoas estão sendo mortas ao redor da terra, em guerras civis, em revoluções, em manifestações de oposição a governos. A cada dia, pais estão assassinando filhos, mães estão abandonando crianças numa lata de lixo. A cada dia, pessoas estão vivendo miseravelmente destroçadas pela droga, destroçadas pelo álcool, destroçadas pelo cigarro. A cada dia, milhares de pessoas estão dando entrada em hospitais por causa de um falso prazer do cigarro. Agora, meus amados, Deus mesmo descreve também os dias de hoje. Diz a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus. Esta é a descrição que Deus faz a respeito dos últimos dias. Esta é a descrição que Deus faz a respeito dos dias em que nós estamos vivendo. Por isso eu vos digo que Deus não está surpreendido. Deus não foi pego de surpresa ao constatar a situação em que nós vivemos nos nossos dias. Deus não foi pego de surpresa pela ação diabólica e demoníaca que está espalhada pela terra. Deus já sabia que isto iria acontecer. Deus já previu na sua palavra que isto iria acontecer, senhoras e senhores. Agora preste-me atenção. Em todos os momentos em que a Bíblia relata que houve estes momentos de caos sobre a terra, Deus sempre agiu de uma mesma maneira. O ser humano é um desobediente incorrigível. O ser humano, ele vive em ciclos. A humanidade vive em ciclos. Se você estudar a história da humanidade, você verá que a história se move em ciclos. O homem vai até a mais baixa degradação. Então, de alguma forma, Deus tenta recuperar o ser humano e passa uma fase em que o ser humano procura restaurar-se. E depois vem outro ciclo da história em que o ser humano volta ao mais baixo estado de degradação.
Se você estudar as histórias dos grandes impérios mundiais que se levantaram, você verá que os grandes impérios mundiais tiveram um apogeu, tiveram um momento de grande pujança na área da ciência, na área das artes, na área dos princípios morais, na área da filosofia, para logo em seguida mergulharem de uma forma tenebrosa na autodestruição. Assim os grandes impérios, eles nasceram, eles cresceram e eles desapareceram. Assim desapareceu o Império Babilônico, assim desapareceu o Império Assírio, assim desapareceu o Império Grego, assim desapareceu o Império Romano, assim desapareceu o Império Otomano. Grandes impérios, grandes civilizações nasceram, cresceram, desenvolveram-se e foram ao estado de miséria, de degradação e se exterminaram. E destas grandes civilizações e desses grandes momentos da humanidade, restaram somente a história que os livros nos contam. Agora, meus amados, em todos estes momentos, alguns deles a Bíblia relata. A Bíblia Sagrada é um livro da história da humanidade. A Bíblia fala a respeito do Império Egípcio, a Bíblia fala a respeito do Império Assírio, a Bíblia fala a respeito do Império Grego, a Bíblia fala a respeito do Império Babilônico, a Bíblia fala a respeito do Império Romano. Em todos estes momentos em que a humanidade degradou-se, Deus sempre agiu de uma mesma maneira. A palavra de Deus diz-nos lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo e nos primeiros versículos: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava ou veio ser sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora escute o que Deus fez naquele momento. A Bíblia diz que naquele momento Deus enviou o Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre a terra e começou a pairar sobre as águas. A palavra de Deus nos fala que no tempo de Noé, parecia que tudo estava indo sem solução. A humanidade estava em uma forma destrutiva, em uma forma destruidora, em uma forma lamentável. E o próprio Deus, diz a Bíblia, olhou para a humanidade e Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem. E parecia que Deus iria destruir a terra, mas ao invés de Deus destruir a terra naquele momento, o Espírito de Deus comunicou-se com o espírito de um homem chamado Noé, e Deus trouxe solução para aquele momento. A palavra de Deus nos fala que nos tempos do exílio babilônico, em que o povo de Israel estava completamente corrompido, parece que Deus iria destruir com eles, parece que Deus iria acabar com eles. Deus então envia o seu Espírito sobre a terra, e o Espírito de Deus vai na vida de 3 homens. Primeiro vai na vida de Jeremias, depois na vida de Daniel e depois na vida de Ezequiel. E o Espírito de Deus se comunica com aqueles 3 profetas, aqueles 3 homens, e Deus começa a mudar a situação de Israel. Agora, meus amados irmãos, agora escute-me. Neste momento na terra, quando muita gente até blasfema de Deus, quando às vezes alguém diz: eu acho que Deus esqueceu da terra. Alguém pode dizer: eu acho que Deus virou as costas. E alguns dizem: se Deus existe. Alguns dizem: se Deus é amor, por que Deus permite tantas coisas sobre a terra? Escute-me, a mesma coisa que Deus fez lá no princípio de caos, a mesma coisa que Deus fez lá nos tempos de Noé, as mesmas coisas que Deus fez no tempo de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel, durante o exílio babilônico do povo de Israel, Deus promete fazer nos últimos dias,
porque diz a palavra: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Agora, meus amados, quando Deus envia o seu Espírito, em todos estes momentos, Deus produziu a mesma consequência. Quando o seu Espírito paira sobre a terra, quando o seu Espírito paira sobre homens, a mesma consequência é produzida ou foi produzida em todos estes momentos. A Bíblia Sagrada diz que lá no princípio, quando a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a palavra de Deus logo a seguir diz, imediatamente após dizer, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ponto. E o versículo então continua dizendo: disse Deus, disse Deus. Eu vou pedir que todas as pessoas que estão aqui nesta noite digam: disse Deus, todos juntos, 1, 2, 3, disse Deus. Mais uma vez, disse Deus. Mais uma vez, disse Deus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que nos mostra a Bíblia Sagrada? A Bíblia está nos dizendo aqui que quando Deus olhou aquele caos, Deus estava em silêncio. Quando o Espírito de Deus veio sobre aquele lugar, Deus estava em silêncio. Mas quando o Espírito chegou sobre a face das águas, o Espírito de Deus move o coração de Deus, e Deus se levanta do seu trono, e Deus fala, e Deus fala, disse Deus, disse Deus. O que é que Deus disse? O que é que Deus disse? A Bíblia não diz que Deus falou a respeito do passado. A Bíblia não diz que Deus falou a respeito do presente. Mas a Bíblia diz que Deus falou a respeito do futuro. E agora escute, a Bíblia diz que Deus disse: haja luz. Deus não disse houve luz. Deus não disse há luz. Mas Deus disse para o futuro. Deus deu uma ordem. Deus usou o imperativo. E Deus disse: haja luz. E escute-me, quando Deus fala a respeito do passado, Ele está exortando. Quando Deus fala a respeito do presente, Ele continua nos exortando. Mas quando Deus fala a respeito do futuro, Deus está profetizando. Glória a Deus. O que nos fala a Bíblia Sagrada aqui é a respeito da primeira profecia da história da terra. A primeira profecia, o primeiro profeta, chama D-E-U-S. Deus foi o primeiro profeta, e Deus profetizou sobre a terra: haja luz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora escute-me, muitos profetas têm se levantado sobre a terra. Há muita gente que são devotos do tal de Nostradamus. Há tanta gente que busca livros de ocultismo atrás de profetas, atrás de pessoas que predizem alguma coisa. Agora escute uma coisa: estas profecias de Nostradamus, às vezes alguém acha uma delas que se assemelha com alguma coisa que aconteceu, mas se você ler as profecias de Nostradamus, você verá que a maior parte delas não se cumpriram. Houve um profeta que se levantou. Este profeta, ele dizia, fundador de uma religião chamada os Mormons. Ele dizia que lá na lua, quando os homens um dia se porventura
chegasse na lua, encontrariam homens com quase 2 metros de altura, vestidos de traje preto, com um chapeuzinho coco. E quando os homens chegaram lá, não tinha homem, não tinha nem animal, não tinha água, não tinha nada na lua. Por quê? Porque as profecias humanas falham, mas escute, a profecia de Deus não falha. Jesus disse em Mateus capítulo 24 e versículo 35: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quando Deus disse, haja luz, a Bíblia responde dizendo: e houve luz. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos diz que nos tempos de Noé, quando a humanidade estava degradada e destruída, Deus então fala por meio de Noé. Vem o Espírito de Deus sobre Noé. E diz a Bíblia Sagrada, em Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Aqui mais uma vez a profecia. Deus não falou para Noé o que ele tinha feito. Deus não falou para Noé o que ele estava fazendo. Deus falou para Noé o que ele ia fazer. E diz a Bíblia, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. De Deus. Em 2 Pedro capítulo 2 versículo 5, diz a Bíblia Sagrada que Deus preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Mais uma vez vemos Deus enviando o seu Espírito, e quando o Espírito de Deus veio sobre a terra, o Espírito de Deus produziu profecia. E a Bíblia Sagrada diz que a maneira pela qual Deus profetizou para os homens foi mandando Noé construir um navio em terra seca, profetizando a respeito de um grande dilúvio que exterminaria aquela civilização. Agora veja uma coisa, aqui a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de 2 efeitos da profecia. Preste atenção no que a Bíblia fala a respeito de 2 efeitos da profecia. A Bíblia diz que Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Escute, a profecia tem 2 efeitos. Para quem ouve a profecia é salvação. Mas para quem ouve a profecia e rejeita a profecia é condenação. A mesma profecia, a mesma arca que salvou Noé e sua família, condenou o mundo daquela época. A mesma mensagem que salvou Noé e sua família, condenou milhares e milhares de pessoas. Agora a Bíblia diz que a profecia entregue por Noé, ela salvou Noé e 7 pessoas. Mas esta mesma profecia que salvou 8 pessoas, condenou milhares de pessoas. Escute uma coisa, Deus não mede,
Deus não mede a qualidade de um profeta pelo resultado que ele obtém perante as multidões, mas Deus mede um profeta pela profecia que se cumpre na sua boca. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos em frente. A Bíblia Sagrada nos diz, meus amados, que nos dias do tempo de exílio, quando Deus levanta Jeremias, quando Deus levanta Ezequiel, e quando Deus levanta Daniel, diz a Bíblia Sagrada, que Deus levanta aquele homem, e de novo, Deus põe profecia na boca de Jeremias, Deus põe profecia na boca de Ezequiel, e Deus põe profecia na boca de Daniel, e Deus começa a falar o que ele iria fazer naqueles momentos, e por meio da profecia destes homens, então o povo pôde voltar para a terra prometida, depois de 70 anos escravizados na Babilônia. Agora olha o que Deus diz para Jeremias. Deus diz assim para Jeremias, em Jeremias capítulo 15, versos 19 e versos 20, diz assim a Bíblia: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Mais uma vez Deus fala que a profecia seria resistida. Quando Deus fala com Ezequiel, Deus fala para Ezequiel o seguinte, em Ezequiel capítulo 2, versículo 5, imediatamente após a Bíblia dizer que veio o Espírito de Deus sobre Ezequiel e o colocou em pé, diz a Bíblia que Deus fala para ele: eles quer ouçam, quer deixem de te ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Amém, aleluia. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé, porque o próprio Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias, nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós vivemos dias semelhantes aos dias que viveram os profetas Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Agora escute-me, por favor. Satanás, nesta última hora da terra, nesta última hora da igreja na terra, Satanás sabe muito bem
que estamos vivendo os últimos dias. Satanás sabe muito bem que a igreja está prestes a ser arrebatada. Agora veja, Satanás tem enviado sobre a terra toda a sua malícia, toda a sua maldade, como em nenhum outro tempo na face da terra. A maldade maligna e satânica está se manifestando. O próprio ser humano, em seu estado de degradação, registrado na Bíblia Sagrada, na passagem que nós já lemos, contribui para isto. Agora veja, meus amados, o mesmo que Deus fez, já disse, no princípio, o mesmo que Deus fez nos tempos de Noé, e o mesmo que Deus fez nos tempos de Ezequiel, nos tempos de Jeremias e nos tempos de Daniel, Deus está fazendo nesta última hora. Agora veja, assim como Satanás, ele está agindo hoje, mais do que nunca, também Deus resolve agir nesta última hora, mais do que nunca. Vejam, se você lê a história bíblica, você verá Deus levantando profetas no decorrer da história. Você verá que Deus levantou Abraão, que Deus levantou Isaac, que Deus levantou Jacó, que Deus levantou Moisés, que Deus levantou Josué, Deus levantou Elias, Deus levantou Eliseu, Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Ezequiel, Deus levantou Daniel, Deus levantou Joel, Deus levantou Malaquias, Deus levantou Naum, Deus levantou Obadias, Deus levantou Zacarias, Deus levantou João Batista, e Deus levantou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Mas agora a Bíblia Sagrada fala a respeito de uma nova ação de Deus nas últimas horas da sua igreja na face da terra. Deus, no decorrer da história, ele se contentou em levantar um, em levantar dois, em levantar 3 ou 4 profetas em cada ciclo. Mas agora Deus se levantou do seu trono e Deus profetiza por meio da boca do profeta Joel, e Deus profetiza por meio da boca do apóstolo Pedro, dizendo a respeito do seu plano nas últimas horas, nos últimos tempos. E Deus diz assim: nestes tempos em que os homens serão atrevidos, em que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto poder. Deus diz: é tanta maldade, é tanto demônio, é tanto peso de treva, é tanto ataque do inferno, que eu não vou levantar um profeta, não. Eu não vou levantar só Humberto Schmidt, eu não vou levantar só Paulo Roberto, eu não vou levantar só Remy Locke, não. Eu vou jogar uma bomba atômica no inferno. Eu não vou atirar com rifle, eu não vou atirar com fuzil, eu vou ir de bomba atômica contra o inferno. Eu vou levantar os filhos, eu vou levantar crianças, eu vou levantar jovens, eu vou levantar mulheres, eu vou levantar a união feminina, eu vou levantar homens e mulheres, servos e servas.
Urabagalashandagadagadarabaxalabagaia. Urabacandalamarachanagalaia. Olamandaracharamaganda. Uramarachuricantalahaya. Assim como o Espírito de Deus se movia sobre as águas, assim como o Espírito de Deus se movia sobre a civilização do tempo de Noé, assim como o Espírito Santo se movia sobre a civilização babilônica, escute-me, o Espírito de Deus esta noite está se movendo sobre a cidade de Porto Alegre. E escute-me, Deus não está surpreendido e Deus não está abalado com o homossexualismo em Porto Alegre, com o lesbianismo em Porto Alegre, com a drogadição em Porto Alegre, com os homicídios em Porto Alegre. Deus não está surpreendido e nem abalado com os homicídios e com a destruição em Santa Catarina, no estado do Espírito Santo, no estado do Paraná, em Mato Grosso do Sul, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, em Portugal não. Deus já sabia disso e Ele já tinha na manga a vitória, Ele já tinha na sua manga o remédio para isso. O remédio está aqui. É você, é você, é você, é você, é você. Oh, alabagarachalabahai. Aleluia. Deus está procurando um povo para ser profeta. Deus quer levantar pastores, queridos, uma geração profética. O que é uma geração profética? Uma geração profética é alguém que não fala somente as coisas que já aconteceram. Uma geração profética não é uma geração que apenas comemora e diz: a nossa igreja tem 150 anos, a nossa igreja tem um centenário, a nossa igreja tem 200 anos, e os pioneiros fizeram isso e fizeram aquilo, e nós fizemos isso e aquele outro. Não, isto é uma geração saudosista. Deus quer levantar uma geração profética, uma geração que tem a palavra de Deus na boca. Assim como lá no princípio Deus estava quieto, mas quando veio o Espírito, Deus começa a falar. Deus quer levantar uma geração que seja a sua boca, que não fale do que aconteceu no passado, mas fale do que Deus vai fazer hoje, do que Deus tem para fazer nesta hora. Homens e mulheres que digam: haja e aconteça. Homens e mulheres que digam: receba poder e o poder caia. Homens e mulheres que digam: ser curado e a cura vem. Homens e mulheres que digam: receba o batismo agora. E o batismo começa a acontecer. Levante a mão, profeta de Deus. 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 Deus está buscando uma geração que diga que pecado é pecado. Uma geração que diga que pecado é pecado. Uma geração que Deus possa contar com ela. Uma geração que abre a Bíblia, lê a Bíblia, recebe o impacto da Bíblia. Uma geração que come o livro. Ezequiel só pôde ser profeta porque ele comeu o livro. Ele comeu o livro. Ele comeu o livro. Igreja querida, ministério restauração, Deus está nos convidando nesta noite a comer o livro, a comer o livro, a comer este livro, a comer este livro, a comer este livro, a comer este livro. Oh, aleluia! Movimentos evangélicos dos nossos dias têm vomitado este livro e têm engolido fábulas e
tem engolido coisas humanas, ministérios, igrejas inteiras têm colocado este livro, como falou a irmã Marta, atrás do dinheiro. Mas esta noite Deus diz: eu te chamo para ser meu profeta, eu te chamo para ser minha profeta. Come o livro, 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 come o livro. Seja a boca de Deus. Ei, eu quero falar contigo, moço. Eu quero falar com os jovens agora. Eu quero falar com os adolescentes agora. Eu quero falar com as crianças agora. Olha o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel era um jovem quando foi chamado por Deus. Jeremias era o profeta velho, era o profeta antigo, mas Daniel e Ezequiel foram dois profetas que foram chamados na sua adolescência. E olha o que Deus diz para este profeta Ezequiel. Deus diz assim para ele: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Moço, jovem, querido, eu fui jovem na igreja, adolescente na igreja, aceitei Jesus, fui batizado com 13 anos de idade. Olha o que Deus está dizendo para ti. Deus está dizendo: derramarei do meu espírito sobre os jovens, e eles profetizarão. Sabe o que é ser um profeta? Ser um profeta é você chegar na sua escola, é você chegar na faculdade e com a sua vida, assim como Noé pregou com a arca, ele não precisou falar nada. A arca que ele construía era a sua pregação. E você, moça, com a tua saia, você, moça, com os teus cabelos sem cortar, você, moça, sem pintura no rosto, você está mostrando a arca que você está construindo. Escute-me, pode ser que ninguém queira Jesus, pode ser que você esteja sozinha na tua sala de aula, mas diz a Bíblia Sagrada: eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. A mesma arca que salvou Noé e sua família, condenou a sua civilização. Escute-me, a mesma santidade que vai te fazer enxergar Deus, vai condenar este mundo podre, corrompido, degenerado, à perdição eterna. Mas eles vão saber que passou em Porto Alegre uma igreja. Oh, Rabagalara Shalabahai, Urabakalara Shandagalahaya, Urabakalara Shaya. Deus está transformando este culto num rancho de profetas. Esta noite, Deus transforma este ginásio numa escola de profetas, numa fábrica de profetas. No final deste culto, vai despejar pelas portas profetas que vão sair em Porto Alegre, em Montenegro, em Palmeira, na Argentina, no Uruguai, ou em São Sebastião, em Santa Rosa, em Bonito. Profeta, aperte a mão do teu irmão e diga assim: Deus te chamou para ser profeta. 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 Diga para esta pessoa: por onde tu passar, que saibam que passou um profeta. Oh, glória a Deus. Diga: por onde você passar, que saibam que passou um profeta.
Urabagara Shandagabara Halagara Shalahai Uragalara Shandagai Aleluia Yuyayashu Ayalukuhabi Haflahai Urikad Cholahai. Está baixando, está baixando, está baixando. Está baixando a glória, está descendo 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 a glória. Oh, aleluia! Para encerrar esta mensagem, quero ler o que a Bíblia Sagrada fala a respeito do requisito de Deus para transformar este ginásio e esta igreja numa escola de profetas. Quando o profeta Joel profetiza, a profecia dita por Pedro em Atos capítulo 2, versos 16 a 18. Se nós lermos esta mesma profecia no livro de Joel, nós vamos ler que Joel diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois do quê? Depois do quê? O que vai acontecer nos últimos dias? Que depois disto, Deus vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Diz a Bíblia Sagrada, se nós lermos os versículos anteriores de Joel, temos que entender que quando Joel foi escrito, não foi escrito dividido em versículos, era um texto só. Então quem lia podia entender perfeitamente a ordem, a sequência das coisas. Depois do que? A resposta está nos versículos 15 a 17. Diz a Bíblia: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Oh, glória a Deus! Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre a entrada e o altar, e orem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esta palavra se cumpre neste congresso. Esta palavra se cumpre neste congresso, porque Deus congregou o seu povo neste lugar. Esta noite aqui tem filhinhos que mamam, tem crianças que correm, tem anciãos. Nesta noite tem noivos e tem noivas. Nesta noite tem moços e moças. Nesta noite tem homens e mulheres. Nesta noite tem ministros no altar. Está tudo preparado, o cenário está preparado. Deus vai levantar profetas hoje. Disse o Senhor: proclamai jejum, e para a glória do Senhor, este povo está jejuando desde ontem e vai jejuar ainda amanhã. Deus está nesse negócio, senhoras e senhores. E agora só falta uma coisa que Deus mandou que eu fizesse aqui hoje. Deus mandou que os ministros desçam do altar e fiquem entre a entrada, entre o pórtico e o altar.
altar. Ministros, saiam de onde vocês estão e venham aqui. Fiquem entre a entrada e o altar. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Pode descer, pode descer, pode descer. Pode descer, pode descer, pode descer. Pode descer. Vamos obedecer literalmente o que está escrito aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ministros do Senhor, ministros do Senhor, fique aqui entre o pórtico e o altar, entre o pórtico e o altar. E a igreja vai preparando aí, vai preparando aí. Deus vai colocar profecia na tua boca. Deus vai levantar crianças como profetas. Deus vai levantar anciãos profetas. Deus vai levantar moças e moços. Deus vai fazer com que até crianças que mal sabem falar o português vão profetizar. É momento do Espírito de Deus agir. O galamara shandagaya, o ramagala shandagalahaya. Oh, glória a Deus. Olha para cá, meus companheiros. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Olhe para cá. As pessoas estão preocupadas, muito preocupadas com aquilo que o diabo está fazendo no mundo. As pessoas estão preocupadas com o homossexualismo, com a libertinagem, com drogas na escola. Escute uma coisa, meus irmãos, isto é normal. O mundo jaz no maligno. Ou vocês esperariam que o mundo estivesse são? O normal do mundo é estar no pecado. O normal do mundo é estar na podridão. O normal do mundo é estar na prostituição, é estar na droga, é estar no álcool. Isto é o normal do mundo. O mundo jaz no maligno. Mas Deus está dizendo, Deus está convocando eu e você. Chore os sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem. Deus perdoa o pecado do povo. Perdoa o pecado da igreja. Livra a igreja do pecado. Oh, aleluia. Escute uma coisa, meus irmãos. Deus está nos chamando para tratar o pecado dentro da igreja. Deus está nos chamando para combater o pecado dentro da igreja. Deus está nos chamando para combater o pecado em cima do púlpito. Deus está nos chamando para nós santificarmos o povo, santificarmos a igreja, santificarmos nossa vida. Deus está nos chamando a chorar pelo povo, a clamar pelo povo e dizer: Deus, limpa a nossa igreja do pecado. Eu não estou vendo alguns chorando. Tem gente de olho seco aqui, meus irmãos. Deus está dizendo: chore. Você não consegue chorar pela igreja. Deus está dizendo: chorem, 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 chorem pelo povo, chorem para que Deus tire o pecado da nossa igreja. E Deus diz: e depois de orardes, e depois de jejuardes, e depois de congregardes o povo em assembleia solene, e depois de chorardes sobre o povo, eu derramarei do meu espírito, 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 eu derramarei do meu espírito. Levante as mãos para o povo e comece a chorar pelo povo. A igreja fica em pé, a igreja fica em pé, a igreja fica em pé, a igreja fica em pé. Os ministros podem começar a chorar, podem começar a clamar entre o
pórtico e o altar chorem, ministros do Senhor, e diga a Deus: perdoa o pecado do povo. Deus vai levantar profetas. Deus está esperando que os ministros chorem. Deus vai responder o choro e o clamor dos ministros. Deus vai responder o choro e o clamor dos ministros. Urabagalabaraxalagai, Urabagalaracharabagai, Urabalachaya, aleluia. As crianças vão ser cheias do Espírito, os jovens vão ser cheios do Espírito, os moços vão ser cheios do Espírito, as moças vão ser cheias do Espírito, os anciãos vão ser cheios do Espírito nesta noite, e profetizarão, e profetizarão, e profetizarão, e profetizarão milagre, e profetizarão cura, e profetizarão batismo com o Espírito Santo, e profetizarão santidade, e profetizarão a arca de Deus, a arca de Deus, a arca de Deus está na sua vida. É a tua vida que é profecia para este mundo. Urabaia lagara xarabagala garabagala garaxaia, urabagada galara xarabagaia. Pegue na mão do teu irmão aí na arquibancada, pegue na mão do teu irmão, e esta noite todos nós vamos dizer: Deus, purifica-nos, 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 purifica-nos. Queremos comer o rolo, queremos ser cheios do Espírito. Enche-nos. Você que esta noite quer ser um profeta de Deus, saia do teu lugar e venha, mas venha glorificando a Deus, venha chorando na presença de Deus. Vamos encher este lugar aqui. Este lugar é uma escola de profeta, este lugar é uma escola de profeta. O Ramagarachanda e Cantalamandaramachanda e Cantalamandaramachanda, o Ramandarabachanda, o Ramakandalamarahaya e Cantalamarabachanda e Ramandaramachanda. Venha, 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 desça da arquibancada, vamos encher esta cancha aqui. Venha, 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 venha descendo, venha descendo, venha descendo, venha descendo, venha vindo, venha vindo, venha enchendo, venha enchendo, venha enchendo, venha enchendo, venha enchendo, venha enchendo. Urabacandaralabachanda. Porto Alegre tem que saber que Deus ainda fala. Porto Alegre tem que saber que tem gente construindo arca, tem gente construindo arca. Derrama poder agora, 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 derrama poder agora.